Olá, tudo bem? Namastê. Hoje, aqui em Vida de Médium, nós vamos falar sobre o porquê que o médium, mais que as outras pessoas, o médium ostensivo é tão sugado energeticamente, né? Como que acontece isso? E o que você, médium, pode fazer para que você possa reconhecer quando você está sofrendo esse assédio espiritual ou energético? O que você pode fazer quando você reconhece que está sendo sugado energeticamente? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão de troca de energia, né? E que nós médiums, exatamente pelo fato dessa mediunidade ostensiva, nós estamos mais sujeitos a nos tornarmos vítimas dos assédios energéticos, espirituais, né? E de sermos sugados energeticamente. Por que nós temos essa questão, né? Essa condição diferente de outros médiuns, né? Lembrando, todos somos médiuns, mas nós, médiuns ostensivos, somos tão sugados energeticamente. Entenda, a nossa parafisiologia, a nossa paraanatomia, né, a nossa anatomia dos corpos sutis com o nosso corpo físico, ela é diferente. Então a gente tem aquela tal descompensação vibracional, e isso faz com que nós tenhamos uma maior intensidade de experiências nas outras dimensões, né, e no campo vital, no campo energético. Muitos dos médiuns têm também a capacidade de assimilar muito o ectoplasma, né? E esse ectoplasma, ele é utilizado no campo da espiritualidade pelos espíritos sofredores e pelos espíritos também que têm a capacidade de utilizar esse ectoplasma para coisas ruins, tá? Então, é como assim, se fosse um produto, né? É como se fosse ouro, digamos assim, para os espíritos. Então, todos os espíritos sofredores e espíritos que estão ainda agindo de uma forma, digamos, egoísta, né? Agindo pelo poder, agindo na ignorância, eles se utilizam muito desse ectoplasma. E aí, o médium, ele, no mundo espiritual, né, digamos assim, nessa dimensão astral, ele é muito facilmente reconhecido, tá? Porque ele tem essa constituição energética diferenciada e esses espíritos são atraídos por essa condição do ectoplasma ou do corpo vital que nós chamamos, tá? E aí, pelo médium ter essa descompensação vibratória, muitas vezes esses espíritos se aproximam porque necessitam desse ectoplasma, porque ainda tem vícios muito fortes com a fisicalidade, mesmo estando fora do corpo, então eles sugam essa energia do médium, né? Como forma de continuarem se mantendo apegados à matéria, tá? E também na questão dessas falanges mais trevosas também, que se utilizam desse ectoplasma e manipulam, né, a favor deles, para fazer o mal, para utilizar para outros fins, tá? Então, o médium, ele tem essa qualidade, né? Quando se diz, o médium é esponja. Então, ele é esponja por quê? Né? Por que ele capta também essas energias, né? Por que ele atrai também esses espíritos? Exatamente porque ele tem uma condição parafisiológica diferente das outras pessoas, tá? E aí vamos trazer
o meu caso, não é? Em vida de médium eu falo muito sobre o que eu passo, sobre o que eu sinto, para que isso possa servir para vocês de alguma forma, né? Porque eu possa contribuir com vocês, com a mediunidade de vocês, né? No amadurecimento da mediunidade de vocês. Então, veja, quando a gente se sente muito cansado, né? A gente pode acordar, por exemplo, muito cansado. Então, tem algumas vezes que eu acordo muito cansada. E eu sei que esse cansaço, ele é um cansaço porque eu fui sugada energeticamente durante o sono, tá? Mas por quê? Algumas vezes porque eu posso ter ido trabalhar, né? Trabalhar energeticamente em algum grupo, né? Desdobrada do corpo físico, e aí eu volto cansada, tá? Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é quando eu também estou após um atendimento de um cliente, trabalhando junto com a espiritualidade, a energia que eu assimilei, né? Como esponja, eu assimilei desse cliente. Não é saudável quando a gente faz isso, tá? Vamos deixar isso bem claro, que é muito importante a gente entender que trabalhar com cura, como terapeuta, a gente tem que estar muito centrado, muito focado para não atrair a energia contaminada dos conflitos internos, dos problemas do cliente, né? Então, como que a gente ajuda o cliente? A gente tem que estar conectado à energia cósmica, trazer essa energia, né, essa energia pura, divina, e passar para o cliente, passar para aquele que está doente, né, ajudar aquele que está precisando, sem trazer para a gente essa energia contaminada. Acontece que nem sempre isso é suficiente e é possível. Então, muitas vezes, o médium ele está atendendo um cliente, né? E depois do atendimento, já fica combinado, digamos assim, na espiritualidade, que ele vai ter que também fazer um trabalho com um obsessor que estava acompanhando esse cliente, né? E aí é importante a gente entender que nada a gente faz sozinho, mas muitas vezes esse obsessor fica meio que acoplado ao nosso campo de energia, né? E aí durante a noite a gente trabalha com tudo isso e acorda muito cansada. E aí é importante você reconhecer quando você está cansado, quando você não dorme bem, quando você percebe que está sendo sugado energeticamente. No meu caso, acontece muito depois de atendimentos que eu faço em terapia, tá? Sinceramente, muitas vezes eu não me preparo da forma mais apropriada, tá? Isso é muito importante. E mesmo depois do atendimento, eu sou às vezes relapsa. E isso contribui com que a minha energia seja sugada, né? E, na verdade, o médium, ele produz muito ectoplasma, que é essa energia vital, e ele doa essa energia. Então, quando eu estou com alguém, e não precisa estar aqui comigo presencial, tá? Mas quando eu estou me comunicando com alguém energeticamente, tá? Energeticamente, o que acontece? Eu dou o meu ectoplasma. Então, às vezes, a gente doa mais do que deveria, tá? Vai mais do que a gente deveria doar. E a gente tem que saber como repor essa energia para a gente não ficar cansado, tá? No período que eu trabalhei em centro espírita, eu trabalhava com desobsessão, era impressionante. E isso já é avisado pela espiritualidade. Eles já têm um agendamento, né, antecipado, das pessoas que vão ao centro, das pessoas que estão com obsessores, e eles já distribuem, digamos assim, entre os médiuns, quem que a gente vai ter que tratar, né? Então, antes de eu ir para o centro, eu já sentia, às vezes 1, 2 noites anteriores, eu já sentia que eu já estava sendo
entrando em conexão energética com os pacientes que nós iríamos receber no centro. E no dia que eu ia para o centro, era assim, impressionante o que eu sentia, né? Na minha energia, começava a bocejar, sentia que estava sendo trabalhado, né? O meu campo de energia, o meu ectoplasma, enfim. Eles já iam, quando tinha que lidar com algum obsessor, já iam aproximando, né, o nosso campo mediúnico desse obsessor, para que a gente pudesse ajudá-lo, né? E eu ia para o centro já com uma série de sensações estranhas. Então é importante você saber disso, né? Vocês saberem disso, porque muitas vezes vocês estão mal, estão sem energia e nem sabem o porquê estão assim, né? Acham que estão com algum problema físico, não fazem a correlação, né, desse esvaziamento energético, de que você está sendo sugado energeticamente, né? E não entendem que isso é só por causa da sua mediunidade. Isso acontece muito, tá? Dia sim, dia não, eu tenho um pouco dessa sensação de que estou sendo sugada energeticamente. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente muito denso, né? E ultimamente ele me parece mais denso ainda. Está havendo um trabalho contínuo, forte, para a gente conseguir transformar esse planeta em algo melhor. E, obviamente, que nesse momento de despertar, de consciência, nesse momento de transformação intensa, nós trabalhamos muito mais, tá? Requer muito mais disponibilidade de cada um de nós médiuns nesse sentido. E aí você vai me perguntar, então como é que eu faço? Eu não quero ser sugado assim energeticamente, eu não quero me sentir mal, né? Eu não quero participar disso. Pode ser que você chegue e fale que você não quer participar disso, né? E tudo bem. Mas sabe, gente, é muito difícil que isso ocorra, né? E aí é importante que você entenda que não é que isso é um castigo, não, é a sua condição parafisiológica, da paranatomia, quer dizer, a sua condição de ser integral predispõe você a isso. E não tem muito como escapar, tá? E aí a gente tem que entender que nós podemos sim ter uma vida próspera, com muito prazer, com muitas alegrias, mas a gente não pode se esquecer desse nosso compromisso com a espiritualidade, com a transformação do planeta, né? E aí como é que a gente faz para a gente dar conta disso tudo? Por isso que é importante saber fazer a limpeza do campo energético, se harmonizar energeticamente, né? E para isso você usa tantos recursos telúricos, né? Que é banho de sal grosso, ervas, arruda, alecrim, a lavanda, né? Banho de ervas e harmonização. Como é que você faz a harmonização? Com meditação para os chakras, com uma série de meditações também de ficar presente, né, centrado, contato com a natureza, né? Então é muito a questão telúrica que te ajuda a harmonizar o campo vital, o campo de energia e a repor, né, a energia que está sendo sugada, a energia que está sendo dispersa. E como que a gente desprende, né, ectoplasma, essa energia? O tempo todo, né, quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós falamos, quando nós estamos nos manifestando no plano terreno, tá? Então a energia vital, o ectoplasma, né, o Chi, essa energia, ela está o tempo todo em movimento, né? Então nós vamos utilizando essa energia, que é a nossa energia de vida. E aí entra a questão dos pensamentos, tá? Como o pensamento, o campo mental, ele pode sugar muito essa energia. Você pode desperdiçar muito a sua energia quando você tem muitos pensamentos, quando você sofre de ansiedade,
né? Ou quando você é muito emocional, tem muitos arroubos de raiva ou de tristeza, de sentimentos de mágoa, tudo isso ele é nutrido através desse ectoplasma, dessa energia vital. E aí a gente vai perdendo essa energia vital durante o dia, né? E a gente precisa repor esse campo de energia. À noite também a gente perde muito dessa energia e é muito mais fácil recuperá-la durante o dia, tá? De alguma forma, com a luz solar. E durante a noite, as energias deletérias, digamos assim, mais pesadas, elas transitam no campo etéreo, né, na dimensão do etéreo, da energia, da vitalidade, com muito mais facilidade, tá? Nós transitamos com mais facilidade energeticamente durante a noite. Por quê? Porque nós não estamos sofrendo positivamente, digamos, a influência da energia solar, tá? É muito detalhe, que não dá para a gente falar tudo simplesmente num vídeo. Mas eu diria a você que quando a gente fala a questão de orar e vigiar, né, é exatamente isso, você prestar atenção em como você está, né? Ah, eu estou cansado por quê? Né? O que eu fiz aqui no mundo terreno que eu possa estar sofrendo desse cansaço? Pode ser algum abuso, né? Trabalhei demais, sei lá, gastei energia aí, fui fazer uma atividade física, mas aí é um cansaço diferente, tá? Outra coisa importante, você perceber que tem cansaço, que é aquele cansaço gostoso, que você está relaxada, aí você vai dormir tranquilo, e tem aquele outro cansaço, que é um cansaço ruim, sabe? Um cansaço ruim, incômodo. Nossa, eu tô cansada, minha vista tá meio estranha, né? Parece que tá tudo meio nublado. Eu tô sentindo uma certa fraqueza, um sono, uma vontade de fechar os olhos e dormir. Aí, se você fecha os olhos, você tem assim, tipo, uns sustos, né? Aí, quando tá acontecendo isso, significa que você tá sofrendo, sim, uma contaminação energética, um assédio energético espiritual, você está sendo sugado energeticamente, tá? E aí o que você faz? Você utiliza então todos os recursos telúricos, né? Então, sal grosso, banhos de ervas, a música, as orações, as pedras, cristais, existem vários, muitos recursos que a gente pode usar. E principalmente prestar atenção, né, de baixar o nível de pensamentos, né, dar uma pausa nos pensamentos, entrar em conexão com a espiritualidade, com a energia divina, né? Isso vai ajudar você a renovar o seu campo de energia, tá? Então, hoje em Vida de Médium, é isso que eu gostaria de dizer. Nós vamos falar muito mais sobre isso, porque é um assunto bastante extenso, tem muitos detalhes, tá? Mas, médium, cuida, pensamento, cuida dos sentimentos, cuida das palavras, cuida daquilo que você assiste, né, nas redes sociais, no YouTube, aquilo que você lê, porque o tempo todo você está assimilando e oferecendo, né, ectoplasma, energia. Cuida da alimentação, lembrando que nos alimentos existe o prana, né, essa energia vital. Então, na medicina ayurveda, a gente estuda muito sobre o prana dos alimentos, né? Como a gente assimilar esse ectoplasma, esse prana, ti, energia vital, é tudo a mesma coisa, tá? E por isso que a gente tem que prestar atenção, compreender um pouco mais sobre quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, porque estamos hoje todos sendo convidados a participar da nova Terra. Por muito tempo vagamos
sem a mínima noção. Hoje, nós temos a oportunidade de despertar a nossa consciência. Então, não deixe para depois. Venha participar desse momento, desse novo despertar. Namastê, sejamos amor.